It's not a game, it's a rich thing. Oi pessoal, Prof. Jaque. O assunto hoje é advérbio, assunto de língua portuguesa. Preste atenção nesse cartoon. Nasci para fazer o bem e faço isso bem mal. Aqui nós temos um jogo de palavras que foi criado pelo autor do cartoon para que os seus interlocutores, seus leitores, pudessem refletir sobre uma determinada concepção ao qual o ser humano foi criado para fazer o bem. Voltemos aqui. Nasci para fazer o bem. Então, aqui, o bem é um substantivo. Mas, na oração seguinte, faço isso bem mal, nós temos duas palavrinhas que estão alterando o significado de duas palavras. Então, faço mal. Mal está alterando o significado do verbo, né? E a palavra bem também está alterando o significado da palavra mal. Então, aqui nós temos dois advérbios que estão modificando duas outras palavras. Então, um advérbio modificando outro, né, intensificando esse outro, e a forma de fazer é mal, ou seja, está intensificando o verbo. Tome nota. Advérbios são palavras invariáveis, ou seja, não tem feminino, masculino, singular e plural, tá? Elas não alteram, elas são invariáveis e elas são associadas, ou seja, elas modificam, elas indicam uma circunstância, geralmente para os verbos. Mas também podem modificar outras palavras, um advérbio ou um adjetivo. Então, olha só. Concluímos aqui que essas palavras que nós analisamos são advérbios e que estão modificando outras palavras. Veja aqui outros exemplos. Rodrigo chegou ontem. Então, essa palavrinha ontem está indicando uma circunstância de tempo. Cláudia nada bem. Esse bem está modificando o verbo nadar. Está indicando uma circunstância de modo. Ou seja, como é que Cláudia nada? O governador talvez concorra à reeleição. Aqui nós temos uma circunstância de dúvida, o talvez. Mônica dorme muito. Muito é uma circunstância de intensidade, está intensificando o verbo dormir. Então, como eu disse aqui para vocês, alguns advérbios também podem modificar outras palavras, né? Não só um verbo, mas um adjetivo e outro advérbio. Que tipos de advérbios nós temos? Então, o advérbio ele é classificado, né, de acordo com a circunstância que ele explicita a palavra que ele vai alterar, né, a oração que ele está sendo aplicado. A circunstância que ele exprime em relação ao verbo, ao adjetivo ou outro advérbio. Preste atenção aqui os tipos de advérbios que nós temos, os principais. Né? Nós temos os advérbios de lugar, aqui nós temos alguns exemplos, né? Aí, aqui, ali, acolá, dentro, fora, acima, abaixo e alguns outros. Nós temos os advérbios de tempo, hoje, ontem, amanhã, jamais, nunca. Nós temos os advérbios de modo, bem, mal, depressa, e a maioria das palavras compostas pelo acréscimo do sufixo, ou seja, aquele pedacinho de palavra que é acrescentada a outra, terminados em mente. Eu digo a maioria delas, não são todas, tá? Então, lentamente, rapidamente, velozmente. Nós temos ainda intensidade, muito, pouco, bem, mal, apenas, tão, tanto. Nós temos também advérbios de dúvida, talvez, acaso, porventura, eventualmente. Nós temos advérbios de afirmação, sim, certamente, realmente. E nós temos os advérbios de negação, não, absolutamente. Perceba aqui, olha, que nesses dois últimos aqui, inclusive o de dúvida aqui, nós temos eventualmente, é terminado em mente, porém ele não faz parte
dos advérbios de modo, tá? Assim como provavelmente, possivelmente. Ali na afirmação, seguramente, certamente, efetivamente, realmente. E o de negação também tem um, absolutamente. Nós vimos que algumas vezes, em uma oração, em uma frase, são usados mais que um advérbio, né? Então, alguns, né, são acrescentados pelo sufixo mente, tá? Então, aqui, nós recomendamos que o último advérbio seja terminado em mente. Quando você vai usar mais advérbios que terminem em mente, somente o último que seja utilizado com o sufixo mente. Um exemplo aqui, ó, os assaltantes atravessaram a portaria rápida e sorrateiramente. Então, você não utiliza rapidamente e sorrateiramente. Vou ler das duas formas. Os assaltantes atravessaram a portaria rapidamente e sorrateiramente para evitar serem filmados pelas câmeras de vigilância. Parece aqui uma repetição. Por isso que somente o último advérbio é utilizado com o sufixo mente. Nós temos ainda os advérbios interrogativos. Eles também podem expressar aquela classificação que a gente trabalhou: lugar, tempo, modo, causa. Veja aqui, um cartão, né? Há bilhões de anos, a vida começou na água. Como ela foi parar num paletó? Aqui nós temos um advérbio interrogativo, o como. E ele tem uma função de argumentar, ele está introduzindo um questionamento, né? Então, veja aqui abaixo outros exemplos de advérbios interrogativos. Onde estão Eduardo e a Mônica? Quando poderemos viajar para Ubatuba com você? Como você gostaria que eu preparasse o peixe que compramos? Por que você não gosta dos titãs? E aqui, olha, algumas vezes eles aparecem no meio da oração porque ele é uma pergunta indireta. Eu gostaria muito de saber onde estão Eduardo e Mônica. Perceba que aqui nós não temos a interrogação, mas ele está fazendo um questionamento. Então, nos outros exemplos também acontece da mesma forma. Quero saber quando poderemos viajar para Ubatuba com você. Quero saber como você gostaria que eu preparasse o peixe que compramos. Gostaria de saber por que você não gosta dos titãs. Os advérbios também acontecem variações de graus, assim como a gente viu nos adjetivos, né? Então, ele pode ser comparativo ou superlativo. Veja aqui um comparativo de igualdade. A polícia, por vezes, age tão violentamente quanto os bandidos. Então, as palavras tão e quanto estão fazendo uma comparação de igualdade. Grau comparativo de superioridade. A polícia, por vezes, age mais violentamente do que os bandidos. Então, mais do que. São as palavras de comparação, são os advérbios de comparação de superioridade. Também pode acontecer o comparativo de inferioridade. Os bandidos, por vezes, agem menos violentamente do que a polícia. Então, menos do que. Também temos o grau superlativo analítico. Ele é formado pela palavrinha que vem antes do advérbio, de outro advérbio de intensidade. Perceba aqui. Não estou recusando suas ideias só porque elas são idiotas. É porque elas são muito, muito, muito idiotas. Então, aqui nós temos a repetição do advérbio muito de intensidade, tá? Então, aqui acontece superlativo analítico. Então, quando antes do advérbio vem outro advérbio de intensidade. Também pode acontecer o superlativo sintético, que aqui nós usamos um acréscimo do sufixo íssimo. Veja um exemplo. A votação das reformas no Congresso está sendo lentissimamente.
Então, íssimo, tá? Então, aqui nós temos um grau superlativo sintético. Nós temos ainda locuções adverbiais. Então, só lembrando que locução são duas ou mais palavras que exercem aquela função. No caso aqui, função adverbial. Então, geralmente, essa combinação é feita de preposição mais artigo mais substantivo, ou preposição mais adjetivo, ou de preposição mais artigo mais advérbio. Perceba aqui nessa tirinha. Estamos sozinhos na loja. Apenas nós. Não, desculpa. Estamos sozinhos na loja. E eles? Apenas nós. Vamos olhar de perto. Quem me dera não estar tão assustado. Quem me dera ter bolsos. Então, aqui nessa tirinha, de perto é uma locução adverbial. Ela é constituída por uma preposição mais um advérbio. No exemplo abaixo, a gente vai ver uma locução adverbial de tempo que é construída por uma preposição, um artigo e um substantivo. Choveu sem parar à noite. Então, aqui, ó, a é uma preposição mais um artigo, né? E noite é um substantivo. Veja aqui outras locuções adverbiais e as circunstâncias que eles expressam. Lugar, né? Nós temos alguns exemplos aqui, por dentro, à direita, ao lado. De tempo, depois de amanhã, em breve, de vez em quando. Advérbio de modo, locução adverbial de modo. À vontade, às claras, de cor. Intensidade, de muito, de pouco, de todo. De dúvida, quem sabe. Uma locução adverbial de afirmação, com certeza, sem dúvida. E uma locução de negação, de modo algum, de jeito nenhum. Esse é o conteúdo de advérbios. Não é muito longo, é um pouquinho complicado pela quantidade de expressões que esses advérbios podem significar. Mas você vai tirar de letra. Beijos, até a próxima!